Quando os esquerdistas são perguntados sobre a possibilidade de um impeachment de Lula, eles argumentam que isso não é possível. Eles argumentam que Lula tem uma popularidade ainda muito grande, que a economia está indo muito bem graças ao Lula. É nítido que eles vivem num mundo paralelo, um mundo separado do nosso. Não entendem que esse aumento do PIB foi por causa do agro, esse mesmo agro que rechaça o governo petista. Não entendem que o governo Lula não pode ir para as ruas como digamos assim, um presidente popular poderia ir. Como, por exemplo, a gente viu Jair Messias Bolsonaro hoje indo na praia, no litoral de São Paulo, e sendo ovacionado pelas pessoas que lá estavam. Será que Lula tem coragem de fazer isso? Duvido muito. Mas enfim, há muito tempo eu venho argumentando que a tensão entre o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, e Lula pode sim aumentar a pressão por um impeachment e desencadear um impeachment do Lula. Agora, a grande mídia vem argumentando também e levantando a pauta sobre isso, porque ficou nítida essa tensão. Trago para vocês um editorial do Metrópolis, do Paulo Capelli, que diz o seguinte: tensão, Lula-Lira destravará pedido de impeachment, é o que avalia a oposição. Então, deixando claro para vocês que eu não sou mais uma pessoa que tem essa visão isoladamente. A gente tem aqui uma série de analistas políticos que já começam a apostar, figuras do mundo político que já começam a apostar num possível impeachment de Lula. Para a deputada Bia Kicis, aumento da tensão entre Lula e Arthur Lira ajudará a destravar os pedidos de impeachment protocolados na Câmara dos Deputados. Para outros deputados da oposição, o aumento da tensão contribui para destravar pedidos de impeachment protocolados na Câmara. Desde janeiro, 8 pedidos de afastamento do petista foram registrados na Casa. Cabe exclusivamente ao presidente da Câmara dar andamento a esses pedidos. A fúria de Arthur Lira pode significar o início da queda de Lula, afirma Marcos Feliciano. É possível que o aumento da tensão destrave os pedidos, não só pelo distanciamento entre ambos, mas pela postura que Lula vem adotando desde que voltou ao poder, também argumentou a deputada federal Bia Kicis. Pois é. Os petistas estão de salto alto achando que Lula ainda tem força, achando que Lula ainda tem capacidade de manter uma coalizão, o que eu duvido muito. Já tem muita gente pulando fora do barco e viu o desastre econômico, o desastre moral e ideológico que o novo governo vem apresentando para a população brasileira. É simples assim. Desastre. Essa é a palavra que pode ser utilizada para representar o atual governo que hoje está no poder. Quer um exemplo da falta de força de Lula? Vamos lá. Eu vou trazer para vocês um editorial do próprio UOL. O UOL que ultimamente a gente sabe que vem sendo muito conivente com as pautas do governo petista. Entretanto, a realidade nua e crua eles têm que mostrar. O ministro da AGU é vaiado na Marcha para Jesus. Hoje aconteceu a Marcha para Jesus, foi um evento impactante com milhares de pessoas, foi um evento bonito de ver e eu vou mandando um recado aqui a todos esses evangélicos, tá? Essa matéria do Pleno News que eu trago para vocês agora, evangélicos participam nessa quinta-feira da Marcha para Jesus em São Paulo. O ato teve início às 10 horas, milhares de pessoas apareceram. Eu garanto para vocês que daqui nem 2% é de esquerda. 98% desse pessoal que foi na Marcha para Jesus é de direita, é conservador, é contra as pautas de liberação das drogas, contra o aborto, enfim, essas pautas absurdas, contra a invasão de terras, eu tenho certeza disso. Mas, entretanto, será que quem vai para a Marcha para Jesus vai estar pronto também na hora da marcha pelo Brasil? Porque o povo, mais cedo ou mais tarde, constitucionalmente falando, tem o poder de se manifestar. E as manifestações serão necessárias. Lula está alinhando muito com governos ditadores como Venezuela. Enfim, a gente sabe o que pode acontecer. Será que esses cristãos estarão prontos?
Ao que depender da satisfação dos cristãos com Lula, talvez sim. O ministro da AGU foi vaiado na Marcha para Jesus. É a matéria do UOL que eu ia trazer para vocês antes. Por que ele foi vaiado? Porque ele citou o Lula. Então, até então, a fala dele estava tudo bem. A partir do momento que ele citou o Lula e o presidente, o povo começou a vaiar. O trecho do UOL traz o seguinte: o presidente Lula, do PT, recusou o convite para a 31ª Marcha para Jesus em São Paulo, mas enviou a deputada federal Benedita da Silva, que é do PT do Rio de Janeiro, e o ministro da AGU, Jorge Messias, para representá-lo no evento evangélico. Entretanto, não foram muito bem aceitos, não. Nós vivemos para esse mundo, nós vivemos para o reino, e é isso que nos diferencia. E é para isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que nós estamos aqui hoje. Eu vim aqui dizer para vocês, a pedido do presidente, que em Brasília existem homens e mulheres que vivem para o reino, e vivem pelo reino, e que nós entendemos, e que nós estamos lá, não pela nossa própria perna, mas levantados por Deus, para cumprir um propósito. Eu vim aqui dizer para vocês que o nosso povo quer paz e que nós vamos trabalhar pela paz. Esse é o recado que o presidente pediu que eu trouxesse aqui para vocês. E que tenham, e que a paz de Cristo, meus irmãos, que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Que a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Amém. Que tenham uma boa marcha. Um nítido desconforto ficou ao falar o nome do presidente Lula e o povo cristão vaiando Lula, ou seja, não representa o povo cristão, e a gente sabe muito bem que não há uma adesão, não há uma sintonia entre as pautas cristãs e as pautas defendidas pelo lulopetismo, e a gente sabe muito bem a diferença entre alinhamento entre um e outro. Tanto que Lula vem se eximindo de encontrar diretamente o público. A narrativa para impedir o impeachment do petista é de que ele ainda tem apoio popular. Lula colocou de volta o cercadinho para que o povo não chegue perto dele. Aquilo de ir para perto do povo, de falar com apoiadores que o Lula prometeu que faria, não, viram que não dá certo. Abrir lives toda quinta-feira. O Lula falou que ia fazer, abrir um podcast para toda quinta-feira fazer entrevistas com alguém. Não, não vai ter. Enfim, estão isolando Lula e querem deixar Lula só como um fantoche, ou seja, uma figurinha que fica passeando e gastando o dinheiro público do brasileiro. Enquanto quem governa de verdade são pessoas que estão nos bastidores. Mas os grandes do poder, fortes do poder, estão começando a se incomodar com isso. Exemplo, Lira, que está pronto para a briga e está pronto para a batalha. O STF, entretanto, deu uma sinalização para Lira, tirando um dos processos que estava contra ele. Nessa queda de braço, Lira ou Lula? Para que lado o STF vai? Eu te garanto que Lira vai dialogar mais com o Alckmin do que com o Lula. Então, a chance do impeachment é grande. E vejo mais uma vez que a esquerda está de novo no salto alto, achando que não pode acontecer nada. E quando o salto é muito grande, a queda é doída. Isso é fato. Vamos lá. Carlos Portinho, senador da República, fez uma postagem aqui. Paulo Guedes, quem se lembra do bom e velho Paulo Guedes, trouxe uma fala sobre o governo Lula. Lula está se beneficiando do cofre cheio que deixei. E o Carlos Portinho, senador, falou o seguinte: ministro Paulo Guedes, como sempre, dando aula, sabe de tudo. E é isso a verdade. O governo foi entregue, e não sou eu que estou falando, é o Banco Mundial, em ótima situação econômica, cresceu mais que a China, cresceu mais que os Estados Unidos, e o reflexo econômico ainda não fez que o Brasil entre numa bancarrota gigantesca. É as posições liberais adotadas por Guedes que colocou o nosso agro lá na frente. Então, para você que acompanha essas matérias aí de alguns editoriais de esquerda, você tem que entender o seguinte: de 1,9% do PIB, que foi o crescimento acentuado, 22% é só resultado do agro, apesar dos ataques que o Lula faz contra o agro. Então, isso é medida econômica de Paulo Guedes, que foi deixada e deixou o cofre bom, recheado.
E eles trazem a narrativa, o argumento mentiroso de que não foi deixado dinheiro. Agora, vamos pensar um pouco. Lembra que, porque o brasileiro tem memória curta, bem curta. Lembra que quando Lula, antes mesmo de começar, ele foi lá e articulou com Lira, e Lira deu de presente para ele uma medida provisória que causava um rombo, a chamada MP do rombo, do estouro do teto de gastos, MP do estouro, você lembra disso? 200 bilhões a mais para o Lula. Para quê? Para aumentar o Auxílio Brasil. E o que aconteceu com o Auxílio Brasil? Cortado de milhares e milhares de pessoas, mais de 7 bilhões cortados. E a Simone Tebet vem comemorar isso junto com Lula. Pobre daquela pessoa que precisa desse alimento e não tem nessa hora, porque esse dinheiro vai para a Bolsa de Deputado, esse dinheiro vai para a emenda secreta que Lula tanto criticou e falou que não usaria. Então, no final das contas, você sabe que quem se lasca é sempre o pobre. E o pobre já está sentindo, e o pobre já está perdendo aquele amor que ele sentia pelo tal do Lula aí. Você sabe muito bem, tá? Aguarde e confie. Apoio popular, apelo popular, não é o que Lula tem. Tanto é que saiu um editorial também do UOL, dizendo que Lula falou que tá lá só para governar para aqueles que os elegeram, que o elegeu. Ou seja, tem um lado, que ele tem um lado sim. Até o pessoal do UOL falou que Lula tá errado, falou que é isso? Não existe isso de presidente falar que governa só para um lado, isso é um absurdo. Lula vem cavando a sua própria cova e causando o caminho perfeito para o impeachment. Aguarde, é questão de tempo. Política é um jogo de paciência, mas Lira sabe aonde está pisando. E você vai ver o impeachment de Lula acontecer logo. É bem provável, tá bom? Espero que você tenha gostado desse editorial. É sempre um prazer poder estar aqui com você. Que Deus te abençoe muito e a gente se vê no próximo editorial. Grande abraço.